Vamos lá, começando mais um dia, uma segunda-feira, dia 13/7/2026, são 10 horas e 17 minutos. Bem, hoje eu vou adotar um modelo operacional um pouco diferente. Eu tenho feito bastante backtest para entender melhor como é que eu posso estar participando de uma mesa proprietária, mas, enfim, que eu consiga entrar com a chance de ser vitorioso. Bem, na mesa eu vou simular R$ 10.000. Na verdade, na mesa eu terei R$ 10.000 para operar. Não é meu, tá? Da mesa proprietária. Ela libera R$ 10.000 para operar com 100 mini contratos de índice. Eu posso operar 100 mini contratos de índice e preciso fazer pelo menos R$ 10.000 nos 30 dias. R$ 10.000 de lucro, tá? Não é custo junto com lucro, apenas de lucro. Para isso, eu tenho calculado, já adicionado os custos na minha plataforma, eu tenho calculado que eu preciso fazer R$ 500 no mínimo por dia. Isso suponhando que eu acerte todos os dias, o que não é verdade, que 22 dias de pregão eu provavelmente não vou acertar todos os dias. Então eu vou precisar estopar e preciso saber exatamente como eu vou estopar. Se eu vou estopar com os mesmos 500, se eu vou estopar com um pouco menos, mas um pouco menos também tira a chance de fazer os 500. É bem complexo. Se eu entendesse isso o mais rapidamente possível, com certeza teria bons trades aqui. Mas vamos lá. Eu acredito que ele venha para venda, exatamente porque, olhando os dias anteriores, ele foi só uma alta muito expressiva e ele precisa, pelo menos, corrigir um pouco. Então, acho que hoje, segunda-feira, talvez seja um bom dia para que essa correção aconteça. Não depende de mim, obviamente, mas é apenas uma base analítica. E eu vou começar, mesmo eu percebendo que ele foi bem forte para alta, ele resistiu bastante aqui na queda, mas ainda assim está empurrando. Então eu vou vender. Se perceber que não está muito legal, eu vou fazer então provavelmente a reversão desse tipo de negociação. Eu vou manter aqui como alvo primário esse aqui. E aqui eu vou fazendo de repente as parciais, tá? Aí não é o melhor lugar de fazer parcial, porque aqui está no fundo. Se ele não estiver caindo, ele não vai pegar. Então, aí não é o melhor lugar de fazer parcial. No entanto, eu não defini em que limite eu devo realmente parar a operação. Vai ser o quê? 5.000? Vai ser 1.000? 2.000? Não sei. 1.000 já era, né? Que aí praticamente, se eu só ficar esperando ele esticar um pouco mais, ele já me tira 1.000. Eu estou operando com 10 contratos. Na verdade, 10 não, agora eu coloquei 20, né? Mas a operação base são 10. Eu busquei fazer uma parcial com mais 10 ali, que não pegou ainda. E foi, inclusive, um tanto arriscado, que não deveria ter sido tão rapidamente. Mas como eu não tinha nenhum tipo de
gordurinha ainda para estar operando, acabei agindo com emoção. Poderia ter sido um pouquinho mais tranquilo. Mas vamos lá. Acho que aguardar é o básico, né? Aguardar um pouco mais é o que eu posso fazer de melhor. Do que de fato colocar mais uma parcial e tal. Se eu puser mais uma parcial, aí o risco é muito grande. Agora eu preciso perceber qual o melhor limite para stopar a operação. Isso é que é complicado. Essa é a minha briga maior. Como ter um limite bom de stop? Um limite que seja dentro de um gerenciamento que funcione. Isso é que é complicado. Vamos lá. É difícil de pegar essa parcial aí. Essa parcial são de 55 pontos, tá? Não é aquela parcial de 20 pontinhos. Por isso que tá um pouco mais difícil também de pegar. É de 50, é a mesma, 55, é a mesma que eu utilizo na operação de modo convencional. Nesse caso aí, eu abri a primeira operação e já estiquei para ter um espaço, né? Se ele vier buscar. Então, por enquanto é isso. Aguardar um pouquinho. Essa questão de aguardar o momento no qual ele está se mexendo sempre é complexo para mim. Sempre muito complexo. Principalmente que ele está na média, né? Ou seja, na leitura básica aqui, eu consigo entender que ele está em cima de um suporte forte, inclusive. Em cima de um suporte bem forte ali. Que ele pode ir para qualquer lado. Inclusive, ficar para cima e dar uma puxada bem forte. Ele já pegou uma parcial, tá vindo aqui me entregar. Como eu havia dito, eu preciso fazer no mínimo R$ 500 por dia, se eu for operar naquele modo, fazer 10.000 em 22 dias de pregão. Por que 22 dias de pregão? Porque nessa conta da mesa proprietária, essa conta são 30, ela me dá 30 dias para eu fazer, para eu dobrar a conta, sendo que são 30 dias corridos, ou seja, eles não descontam os 30 dias do final de semana. Então a gente tem que contar que o pregão são 22 pregões. Isso se não houver um feriado nacional. Então são 22 pregões. Partindo desse pressuposto que eu vou errar em algum dos dias e preciso estopar, eu preciso fazer mais do que 500, na verdade. Porque senão não rola de passar. Então, agora eu consigo perceber um pouco mais a busca dele para o fundo, fazer um novo fundo, pelo menos aí um -6 e talvez esticar um pouco. Vamos ver aí. Pode acontecer. Se ele esticar até os 1.400, vai ser ótimo, né? Vou começar muito bem. E, de fato, hoje é um começo desse objetivo, digamos assim. É um objetivo
Esse é o começo deste novo objetivo. Hoje é como se eu estivesse começando. É claro que eu não vou esperar chegar dia 1º do 8, não existe isso. Não existe chegar 1º do 8. Você vai fazer o que é hoje. Você vai fazer o que você precisa fazer hoje. Então, esquece que o mês tem que começar para você começar a fazer alguma coisa. Você começa a fazer, ok. Você lembrar, ou se não lembrar também, vai lá e olha suas anotações. Que dia foi que você começou a fazer? Ah, tal dia. Beleza, já tem 30, já tem 60, tem 90 dias. Tem um backtest legal. Pronto. Isso é o básico. Não precisa se apegar ao início do mês, ao calendário exato. Não, não é necessário isso. Bem, aqui eu até poderia pôr no 0. Né? Poderia pôr no ponto de cobertura que eu, enfim, já saí aqui mesmo, se ele voltar. Mas eu ainda acredito que ele escorre um pouquinho. Tá? E acredito sim que é possível ele me entregar aqui. E se ele vier me entregar aqui, vai ser ótimo. Talvez eu nem saia aí. Eu ando ouvindo uns caras aí falando sobre gerenciamento, né? Aí alguns dizem, não, bateu a meta, sai. Aí teve um cara que me chamou a atenção, porque de fato eu já trabalhei com vendas e a ideia, a gente, quando trabalha com vendas, é a gente fazer a meta no mês. Tem uma meta do mês e a gente vai cumprir a meta do mês. Ó, ele deu uma recuada, eu vou bater aqui esse contratinho para poder ver se consigo pegar uma parcial. Pegou mais uma parcial, maravilha. Já jogou meu ponto de cobertura um pouco mais acima. Não é um lugar ainda muito bom, mas tá valendo. Então, aí o cara fala assim, porra, você tem lá, você é dono de uma loja, você tem um vendedor, e naquele dia o vendedor, a meta dele era R$ 1.000, o cara vendeu 2.000. Manda o cara pra casa? O cara vendeu 2.000 naquele dia? Não, você não vai mandar o cara pra casa. O cara vai continuar trabalhando lá, o cara vai continuar trabalhando aquele dia. E se ele vender mais 500, vender mais 100, seja lá o que for, maravilha, entende? Então, partindo desse pressuposto que a meta não é algo que você tem que se apegar o tempo inteiro, porque a meta ela precisa ser a longo prazo e não apenas curto prazo, vou bater aqui mais um contrato parcial. Mais uma parcial aí, vamos ver se ele pega. Então, dentro desta questão, eu não preciso. Ah, não, tá chegando ali R$ 500. Vai, vou sair, vou sair, vou sair. Não, velho. Ah, não, a minha meta é apenas 1%, 2%, sei lá, 3%. Não, não, cara, você bateu a meta, ok. Você pode sair, respirar e tal. Depois você volta, dá uma olhada. Se o mercado ainda estiver te dando, porra, arregaça, porque na hora dele tirar de você, ele vai arregaçar, pai. Vai arregaçar. Ele não vai ter dó. Não vai ter meta pra ele. Não vai ter meta. Ele não vai ter a meta de tirar apenas um percentualzinho seu. Ele vai tirar o que puder, o que você tiver de bobeira ainda lá. Ele vai te escalpelar. Então, fique atento ao que a gente ouve na internet o tempo todo. É pauleira. O tempo todo são meros seres humanos. Cada um com o seu histórico de vida, cada um com as suas perspectivas.
É justamente o que torna também isso aqui tão interessante. Muito interessante, por sinal. Aqui agora, por exemplo, eu. Na verdade, ainda não faria muito. Vou ficar só. Não vou botar nada na pedra. Não, não vou. Eu vou esperar. Vou. Como eu havia dito, ele está em cima de um suporte importante. Parece retornar, até porque o dólar também está mostrando um certo retorno à média. Então o índice acabou retornando à média também. Espero que não seja apenas um falso rompimento e que ele volte a subir, né? Mas já apontou ali um ATR de venda. Vamos, vamos aguardar um pouco mais. Apesar da gente saber que tem um gap e são 10h33, ele está em cima do preço de abertura. Não, do preço de abertura. Não, ele não está em cima do preço de abertura. Puta que pariu, ele pode ir buscar o gap e a abertura às 11 horas. O que não é uma regra, mas ele pode ir buscar. Pode sim. Eu vou bater agora aqui uma parcial. Eu sei que ele pode vir buscar essa parcial aí com mais tranquilidade. Já foi. Peguei mais uma parcial. E é isso. Tô movendo meu preço aí no que eu puder. Melhorando meu preço no que for possível. Eu não me lembro se ele chegou a 1000, mas talvez tenha chegado. Vou dar uma olhada depois. Então chegou a 1000 negativo. Isso aqui já chegou positivo a 700 também. Então pode ser interessante essa observação. Que se ele chegar a 1000 negativo, eu poderia estar estopando de repente com 1000 negativo. O que não é a melhor das soluções. Que eu acho que precisa deixar andar um pouco mais. Preciso deixar ele correr um pouco mais. Apesar do suporte que eu comentei, ele continua vindo. Mesmo um candle positivo, se eu observar o que acontece. Ele. Deixa eu passar para o mouse em cima. Se eu estiver observando o que acontece. Pensando que aqui seja apenas um candle. Um candle de queda, né? Digamos que ele começou aqui nesse candle de queda. Em algum outro tempo ele é o candle. É um candle. Tá? Aqui são os fractais em 5 minutos. Então aqui é um candle caindo. Chegou aqui, o que, que ele fez? Ele retomou 50% da queda aqui, voltou a cair, engolfou e agora voltou a cair. Ou seja, todo esse movimento que ele fez aqui, que ele veio 50%, ele continuou descendo agora 50%. Se você observar, tem quase o mesmo tamanho aqui e aqui. Então ele continua descendo 50%. O que vai me mostrar um movimento mais forte
para baixo aqui, pelo menos nesse momento, é se ele fizer mais 50, ou até mais que 50, deste candle aqui, se ele fizer outro candle maior, ou só metade deste candle, e depois ficar brigando e depois fazer mais a metade. Isso vai me mostrar que está vindo. Em relação às bandas de Bollinger, elas estão confusas aqui nesse sentido, porque aqui está puxando para dentro e aqui está também vindo buscar. Então é como se elas estivessem estreitando. É algo que neste momento não dá para. Não é uma grande referência. Elas estão fechando. Como se fosse ficar lateral, bem curtinho. Que na verdade eu também não acredito nesse momento ele ficar muito lateralizado. Acho que tem espaço ainda para movimentar. Não ficaria 100% lateral aí. 100% não, que nem existe 100%. Mas talvez ele não ficasse muito tempo lateral. Agora, vamos lá, vamos deixar ele vir aí. Acima dos 6%, menos 6%. Como eu falei, vamos ver se ele vai fazer aí 50% do outro candle de queda. E mesmo que ele retorne 50%, ó, ele está vindo. Olha só, ele está vindo. Aí talvez ele venha até aqui assim, ó, nesse nível do dia anterior. Passou. Passou é um sinal de que ele está tentando romper até pelo menos este nível. E eu tô querendo deixar arder, viu? Tô querendo deixar arder, mas não senti muita confiança agora.
Bem, eu vim perceber que o Bem, eu vim perceber agora que o microfone estava desligado porque acabou a bateria e provavelmente gravou pelo microfone do computador ou não, né? Nem sei. Eu vou saber depois. Vou sair aqui dessa operação, que já me entregou os 1.500. Vou sair dela ou não, peraí. Deixa eu ver. Fiquei perdido agora. Eu não sei o que é que acabou acontecendo com o áudio, se vai prestar, se não vai. Mas enfim, a operação foi boa, está sendo boa. E vou finalizar aqui o áudio. Vou tirar o áudio porque realmente a bateria pode parar a qualquer momento novamente. Ah, enfim, fiz 1.500, né? Mas ainda não fechei a operação, então não fiz nada. Só aguardar um pouco, ver se ele vai buscar ali a média. Eu acredito que vá. É. Ah, 10 mil.